É um fato aceito na comunidade ufológica que possuímos pouquíssimos cientistas que aceitam a ideia de que os UFOs são reais. Ainda mais raro é que uma pessoa com conhecimentos assim iria mergulhar no escuro e intrigante mundo das abduções alienígenas. O autor, Whitley Strieber, é um desses indivíduos raros. Strieber é um abduzido e o seu rapto é um dos mais bizarros já registrados. Meu nome é Marcelo e venha comigo agora conhecer a abdução de Whitley Strieber. Louis Whitley Strieber, nascido em 13 de junho de 1945, é um escritor norte-americano que ficou muito famoso com seus livros de terror, Beowulf, de 1978, e The Hunger, de 1981. A primeira impressão que temos quando estamos na presença de Strieber é de que alguma coisa não está completamente certa, pois ele simplesmente não se parece em nada com um contatado típico, desses que estamos habituados a ver em congressos de ufologia, por exemplo. Ao contrário, parece mais um burocrata ou um funcionário público. Estas são as impressões de um cientista que não acredita em UFOs e que teve a oportunidade de conhecê-lo. Em 26 de dezembro de 1985, Strieber, juntamente com sua esposa e filho, estavam passando as férias de fim de ano numa cabana isolada, na região norte do estado de Nova York. Strieber andava preocupado, pois a cabana ficava num lugar isolado, então poucos dias antes ele mandou instalar um sistema de alarme, um dos mais sofisticados da época. Naquele dia, ele ativou o alarme pelas 11 horas da noite. Imediatamente, todos na cabana foram se recolher. Poucas horas depois, ele ouviu um som estranho que o despertou do sono. Pensando que poderia ser um ladrão que teria desligado o sistema de alarme, ele foi investigar. Ao se sentar na cama, ele ficou chocado ao ver uma criatura de pé no seu quarto. A próxima coisa que Strieber se lembrou é de estar sentado na floresta que cercava sua cabana. Ele não sabia explicar o que tinha acontecido e como tinha ido do quarto até a floresta. Na manhã seguinte, dia 27, Strieber acordou sentindo uma clara sensação de inquietação. As lembranças da abdução vinham gradativamente à tona, uma a uma, porém se formaram um quadro geral da situação. Strieber ainda não tinha a ideia completa do que lhe acontecera na noite anterior e sentiu-se cansado e gelado, desenvolvendo uma incômoda infecção no dedo indicador direito. Para completar, Strieber ainda sentia dores agudas no reto e sua esposa descobriu um pequeno ponto com uma ferida atrás de sua orelha direita, que doía bastante. A personalidade e o caráter dele se deterioravam mais e mais com o passar das semanas, conforme a revelação de novas memórias que se chocavam com a falta de entendimento das que já o perturbavam. Essa é uma característica padrão das abduções, e pouquíssimas pessoas que passaram por tal experiência conseguem se livrar dessas memórias. Pior ainda, bem poucas conseguem conviver com elas. A maioria chega a ficar insana. Com isso, Strieber tornou-se excessivamente sensível, confundido e indelicado. Seu comportamento com as pessoas e sua própria família era grosseiro e rude. Trabalhar era impossível, pois depois de 5 ou 10 minutos de tentativas, ele não conseguia se concentrar. Strieber chegou a pensar que estava ficando louco, e essa reação está totalmente de acordo com o processo pelo qual passou. Perturbado, ele conseguiu alguma ajuda no livro A Ciência e os UFOs, onde encontrou o nome do pesquisador Butch Hopkins, um artista plástico que se transformou em ufólogo e se especializou em casos de abdução e no uso da hipnose. Hopkins fez a sua primeira análise do caso de Strieber em 6 de fevereiro de 1986. Strieber descreve sua visita à casa de Hopkins de maneira incrível e emocionante. Enquanto sentava na sala de estar, ouvindo contar que aquilo não tinha acontecido só comigo, que não era o único a ter tido tal experiência e que muitos vinham ali pelo mesmo motivo, não conseguia conter as lágrimas e chorei.
Hopkins então colocou Stieber em contato com o Dr. Donald Franklin Klein, do Instituto Psiquiátrico de Nova York. Klein executaria uma hipnose regressiva em Stieber, numa tentativa de recuperar suas memórias perdidas. As sessões seriam muito úteis e permitiriam recuperar muitos dos detalhes do que realmente aconteceu naquela noite de 26 de dezembro de 1985. Stieber decidiu submeter-se a nada menos do que 5 sessões de hipnose, as quais revelaram na íntegra os vários contatos que teve com os visitantes, termo que Stieber prefere usar ao invés de alienígenas. O primeiro de seus contatos, recém-descoberto pela hipnose, ocorreu quando Stieber tinha 12 anos. Já o segundo foi aquele ocorrido em dezembro de 85, onde Stieber se lembrou de ter flutuado do seu quarto para o UFO, que o estava esperando em algum lugar acima da floresta fechada. Stieber descreveu os seres que viu como tendo olhos muito largos e negros, que lembravam olhos de insetos. Depois dessas sessões, ele se sentiu imensamente melhor e começou um estudo completo sobre a literatura ufológica, devorando livros e revistas em busca de respostas. Stieber ainda teve um outro contato com os visitantes, que ocorreu em janeiro de 1988 e foi parcialmente testemunhado pela sua esposa. Um pouco antes das 6 horas da manhã desse dia, Stieber e sua esposa foram acordados por um som semelhante a alguém soprando em uma concha. Novamente, estavam na sua cabana ao norte de Nova York e, ao ouvir o barulho, sentaram na cama para aguardar o que estaria por vir, segundo Stieber. Ele conta que sua mulher Anne e ele se entreolharam quando ela disse: "Eu acho que são eles." Stieber prossegue no seu relato, dizendo que vestiu seu roupão e saiu em direção ao campo, por entre as árvores da floresta que ficavam em volta da sua cabana. Anne não ousou acompanhá-lo e ficou cuidando do filho do casal. Já na floresta, Stieber observou um enorme objeto cinza acima do campo, com 3 figuras enfileiradas à sua frente, todas também de cor cinza. Vendo aquilo, ele parou a uns 150 metros do objeto, já que não sabia o que aconteceria com ele se prosseguisse. Parei e esperei lá por alguns minutos, pensando que eles viessem ao meu encontro, mas eles não se moveram. Em seguida, tive a impressão de que havia alguém atrás de mim e fiquei com medo, e acabei voltando para dentro da cabana. Durante o segundo contato, Stieber veria vários tipos diferentes de seres alienígenas na nave. Um era um tipo de robô, outro humanoide baixo e parrudo, o terceiro era do tipo muito magro e frágil, com olhos negros assustadores e inclinados, e o último, que também era o menor, tinha os olhos arredondados. Stieber foi submetido à inserção de uma longa agulha diretamente no seu cérebro. Os alienígenas também inseriram uma ferramenta no seu reto e colheram uma amostra de sangue de um dos seus dedos. Muitos dos detalhes do seu suposto rapto eram tão bizarros que o Dr. Klein diagnosticou Stieber com epilepsia do lobo temporal. Um dos efeitos mais comuns dessa condição é o surgimento de alucinações. De acordo com o site epilepsy.com, a epilepsia do lobo temporal pode ser explicada da seguinte forma. As características das crises que começam no lobo temporal podem ser extremamente variadas, mas certos padrões são comuns. Pode haver uma mistura de diferentes sentimentos, emoções, pensamentos e experiências, que podem ser familiares ou completamente estranhas. Em alguns casos, uma série de velhas memórias ressurge. Em outros, a pessoa pode se sentir como se tudo, incluindo seu lar e a família, parecesse estranho. Pode ocorrer alucinações com vozes, músicas, pessoas, cheiros ou gostos. Esses sintomas são chamados de auras ou avisos. Eles podem durar apenas alguns segundos ou podem continuar chegando a 1 ou 2 minutos.
É interessante notar que Strieber não aceitou o diagnóstico do Dr. Klein, pois ele acreditava que todos os eventos que se lembrou durante a hipnose realmente aconteceram. Ele iria formar um grupo de apoio para abduzidos, e sobre essa abdução ele escreveria o livro Comunhão, seu primeiro livro que não era de ficção. Embora o livro seja visto como um relato de abdução alienígena, Strieber não tirou conclusões sobre a identidade dos supostos sequestradores, o chamando apenas de os visitantes. Em 1987, tanto a edição em capa dura como a em brochura do livro alcançaram a primeira posição da lista dos livros que não eram de ficção do jornal The New York Times, com mais de 2 milhões de cópias vendidas. Seguindo a popularidade do livro, o relato do autor foi sujeito a uma intensa investigação e até mesmo ao ridículo. Alguns que menosprezaram eram do próprio mundo editorial. Embora publicado como não ficção, o editor do jornal Los Angeles Times retirou o livro seguinte de Strieber, Transformação, da lista dos 10 mais vendidos de não ficção, alegando que ele na verdade seria de ficção. É uma coisa repreensível, disse Strieber na época. Meu livro é uma história verdadeira. Colocá-lo na lista de ficção é um exato e feio exemplo do tipo de preconceito cego que tem prejudicado o progresso humano por muitas gerações. A crítica notou a semelhança entre os seres não humanos dos relatos autobiográficos de Strieber com os seres dos seus primeiros livros de terror, mas isso era reconhecido pelo autor como uma observação justa, mas não um indicativo de que suas obras autobiográficas fossem ficcionais. Ao longo dos próximos 24 anos, desde a publicação de Comunhão em 1987, Strieber escreveu 4 autobiografias adicionais detalhando suas experiências com os visitantes. Transformação de 1988, uma sequência direta. Progresso, o próximo passo, de 1995, que é uma reflexão sobre os eventos originais e onde conta alguns contatos esporádicos que ele teve. A Escola Secreta, de 1996, no qual ele examina as estranhas memórias da sua infância. E por último, Resolvendo o Enigma da Comunhão, O que está por vir, de 2011. Strieber foi extensivamente examinado para descobrir se ele tinha a mesma epilepsia do lobo temporal e outras anormalidades cerebrais. Tudo isso a seu pedido, mas seu cérebro estava em perfeitas condições. Mesmo que toda a história fosse pura criação, existem muitas informações cruzadas que evidenciam que Strieber está falando a verdade. Por exemplo, várias testemunhas viram os visitantes próximos da sua propriedade. Em junho de 1987, havia 9 convidados na cabana, sendo que 3 deles eram jornalistas, e todos acordaram à noite e viram os visitantes. Um dos convidados era Ed Conroy, um jornalista de San Antonio, no Texas, que escreveu o livro Relatos sobre a Comunhão, testemunhando a favor de Strieber. Conroy tem uma fantástica carreira e jamais iria expô-la se não tivesse certeza do que estava divulgando. Ele confirmou no seu livro esse contato ocorrido em junho de 1987 e o caráter firme de Strieber. Havia uma criatura escura próxima da cabana, com uma caixa de metal em suas mãos. Dessa caixa, aquilo pegou um par de cordões e o ligou na sua mão direita, declarou Conroy em uma entrevista. De um intelecto admirável, o que faz a história de Strieber ser tão interessante é sua educação profissional e cultural. Strieber é formado pela prestigiosa Universidade do Texas e tem a capacidade para perceber suas experiências com bom senso e mente aberta, o que o distingue da maioria dos contratados clássicos, normalmente sem instrução e confusos. Caso tenha gostado do vídeo, me ajude clicando no gostei e divulgando esse vídeo para os seus amigos
e nas suas redes sociais. Inscreva-se também no canal.